Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Estamos juntos aqui mais uma vez nos canais da Sá Feliz para este espaço semanal de estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e tenho imenso prazer de estar aqui mais uma vez junto com você. Você percebe, eu estou de volta ao meu ambiente rotineiro, depois de uma semana ausente. Aqui estamos outra vez em casa, podendo gravar aqui do nosso costumeiro ambiente. Quero desejar que as bênçãos de Deus alcancem cada um de vocês. Estamos iniciando um novo trimestre. Se você não tem ainda, por favor, adquira a lição desse trimestre intitulada Lições de Fé no livro de Josué. Estudar a lição é sempre uma fonte de grande bênção. E não nos esqueçamos, o link que aparece aí na tela, se você se inscrever nele, você já sabe, não custa lembrar, você vai receber as novidades, as informações da Sá Feliz e o acesso direto para a lição da Escola Sabatina. Você também pode enviar seus comentários, você pode fazer os seus pedidos de oração, sempre lembrando que a Sá Feliz mantém uma equipe de intercessores e quando as pessoas colocam os seus pedidos de oração, também é uma oportunidade para que possamos orar uns pelos outros e assim formamos uma grande família mundial. E o privilégio de compartilhar a lição. Eu tenho recebido sempre de muitas pessoas manifestação de prazer de poder compartilhar a lição. Seja você também um missionário compartilhador da lição. Nós vamos para a lição de número 2 deste quarto trimestre de 2025, que tem como título Surpreendidos pela Graça. E antes então de estudarmos, quero convidar você a curvar sua fronte, fechar os olhos para a oração. Pai querido, Senhor nosso Deus, graças te damos pela oportunidade que temos de mais uma vez estudar a tua palavra. Que o Senhor nos conduza, nos oriente, dando-nos sabedoria, entendimento e de forma muito especial um coração sempre disposto a colocar em prática os teus princípios, estatutos e ensinamentos. Oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso para memorizar vem de Hebreus 11:31 e se refere a uma das personagens que vamos considerar esta semana. Diz assim: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, uma coisa que me chamou bastante atenção neste verso para memorizar é que o capítulo 11 nós conhecemos, é o chamado capítulo dos heróis da fé, ou o capítulo da fé, e Raabe é a 10ª pessoa a ser mencionada por nome, mas uma menção seguida de comentário. Então, 10 personagens bíblicos, começando aqui por Abel, Enoque, Noé, Abraão, depois, deixa eu ver aqui, Sara, e Isaac, Jacó, José, Moisés. É nesse grupo que Raabe é incluída, não só tendo seu nome mencionado, mas também com um comentário. Depois, no verso 32, são mencionados Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, mais 6 pessoas por nome, fazendo um total de 16, e profetas no plural. Então, veja que entre os que apenas recebem uma menção sem nenhum comentário, Davi e Samuel. Davi, considerado o homem segundo o coração de Deus, Samuel, um profeta que foi profeta, juiz e sacerdote ao mesmo tempo. Então, que lição esta menção nos dá? Nós vamos voltar a isso na lição da terça-feira, vamos considerar um pouquinho essa honra que Raabe recebeu. As duas histórias, portanto, que vamos considerar nesta semana, já mencionamos a primeira, que é Raabe, e a segunda história, que está aquilo que se encontra no capítulo 2 de Josué, e também a história dos gibeonitas, que aparece no capítulo 9 e 10, mas o autor só está trazendo para nós as lições do capítulo 9. E o autor faz uma consideração que eu acho que vale a pena nós relembrarmos, que Israel recebeu uma segunda chance de entrar na terra prometida. E Josué levou muito a sério essa responsabilidade. Por que segunda chance? Porque 40 anos antes eles estiveram no mesmo lugar, às portas para entrar em Canaã,
o relatório dos espias desencadeou uma crise sem fim e eles rodearam 40 anos até que toda aquela geração de 20 anos para cima tivesse morrido. E então, agora de volta, naquele mesmo ponto, a segunda chance se refere a essa questão. E da mesma forma como no passado Moisés havia enviado 12 espias, agora Josué envia 2 espias para trazer informações sobre a terra. Seu sistema de defesa, preparo militar, suprimentos, água, atitude da população, enfim, os aspectos que poderiam facilitar alguma estratégia. Nós vamos também entender por que Josué precisava dessas informações se Deus já havia prometido que a terra seria dada a eles. Muito interessante essa questão. Então nós vamos explorar essas 2 histórias com a certeza de que a graça de Deus, eu gostei muito dessa frase que aparece na lição, na parte final do sábado à tarde, a graça de Deus tem infinitas possibilidades de nos surpreender. A graça de Deus tem infinitas possibilidades de nos surpreender. Não posso me esquecer jamais do pastor José Viana, grande pregador de quem aprendi muitas coisas. Ele dizia o seguinte, que a capacidade de Deus para perdoar é infinitamente maior do que a nossa capacidade de pecar. E é isso que nós vamos ver nesta semana, que a graça de Deus com a graça de Deus com as suas infinitas possibilidades de nos surpreender. Que Deus nos abençoe, nos conduza, nos permita usufruir e desfrutar dessa lição e desta maneira nós colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. A lição do domingo traz exatamente o título Segunda Chance. E vamos considerar aqui apenas o primeiro verso do capítulo 2 de Josué. Eu vou pedir para a produção colocar aí, enquanto eu procuro aqui também. Produção, por favor, coloque aí o capítulo 2. Nós estamos aqui na versão Almeida, revista atualizada, e diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, este texto, versículo 1, ele nos traz aqui a lembrança da cidade de Sitim, o lugar de onde os 2 espias foram enviados, mas esta cidade, este local, nos lembra, de acordo com a lição, 2 episódios da história de Israel. O primeiro é a outra história de espionagem, é de onde saíram também os 12 espias. História essa que está registrada ali em Números 13, e que tem elementos parecidos, o envio de espias, a incursão secreta no território inimigo, o retorno deles e o relatório triste, que é diferente do relatório que trouxeram os 2 espias. O outro incidente ocorrido em Sitim representa uma das mais desafiadoras e idólatras violações da aliança. Foi quando, influenciados por Balaão, que não conseguiu profetizar contra o povo, mas ele criou uma estratégia de pecado, de queda, e por isso também ele morreu posteriormente, pagando pela sua própria atitude. Então, houve ali orgias com mulheres moabitas, oração a ídolos e deuses moabitas, isso está em Números 25, de 1 a 3. Diante disso surge a questão crucial. Será que o povo, agora nesta ocasião, 40 anos depois, repetiria o fracasso na fronteira da Terra Prometida como seus pais haviam fracassado há 40 anos no passado? Então esta é a grande questão que esta lição da segunda chance do domingo nos traz. Interessante, irmãos, que pensando aqui na questão da doação e da conquista, Deus havia dito: vocês podem ir, essa terra será dada por vocês. Haverá manifestação sobrenatural, vespas, terror, eles não vão suportar. Mas isso não eliminava a responsabilidade da conquista. O povo de Israel teria que fazer a sua parte, teria que fazer o seu melhor. Irmãos, olha que interessante. A doação era uma promessa de Deus. O elemento aqui, o grande elemento aqui era a confiança na promessa.
se eles confiassem na promessa de que Deus já havia entregado a terra nas mãos deles, e ao se apresentarem para tomá-la, para desfrutá-la, Deus cumpriria as suas promessas. Irmãos, a mesma coisa acontece conosco hoje. Deus tem promessas feitas para nós que devem despertar em nós ou confiança ou desperta em nós algum temor, alguma desconfiança. Quando nós confiamos nas promessas de Deus, naquilo que Ele está garantindo para nós. E lembre-se, na semana passada, nós estudamos um detalhe muito interessante, até vou aqui recordar aquela expressão, né? Que era o presente profético, quando Deus promete alguma coisa que está no futuro, é como se Ele já estivesse nos concedendo naquele mesmo momento. Então, meus queridos irmãos, que Deus nos dê fé, que nos dê confiança para crer nas promessas do Senhor. Por isso que João diz, quem tem o Filho tem a vida. É um exemplo muito claro deste presente profético. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós já temos a garantia da vida eterna. Estamos confiando que este Cristo nos concederá a vida eterna. É como se, ao recebermos Jesus, a vida eterna já nos tivesse sido dada, o presente profético. Que Deus nos inspire, que Deus nos ilumine para termos esta compreensão. A lição depois traz aqui o exemplo de Pedro, que recebeu uma nova oportunidade. É uma linda história. Eu não vou fazer aqui maiores comentários. É uma linda história de Pedro, como Jesus o resgatou, dando a ele uma segunda chance, e nós todos nos sentimos representados em Pedro. O Senhor Deus é um Deus de segundas chances e de muitas outras. Isso me agrada, não é só segunda. Segunda é uma expressão que representa as muitas chances. E a Bíblia chama essa segunda chance de graça, que é o pensamento que nós com o qual terminamos a lição do sábado à tarde, que eu vou repetir. A graça de Deus tem infinitas possibilidades de nos surpreender. Esta graça é simplesmente Deus oferecendo aquilo que nós não merecemos. Que pensamento profundo da graça de Deus, que nos estende aquilo que nós não merecemos e nos abre infinitas possibilidades de nos surpreender, de nos oferecer novas e novas oportunidades. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançamos para a lição da segunda-feira, onde vamos considerar a continuação da história do versículo 1. Eles foram e se hospedaram na casa desta mulher, que era uma prostituta. Olha que interessante. Há certos aspectos nas histórias do Antigo Testamento que nos surpreendem. Por exemplo, Elias se hospeda, sendo um homem solteiro, se hospeda na casa de uma viúva. Hoje, para nós, isso seria inconcebível, seria uma aparência do mal. Mas veja que há formas e formas de Deus conduzir o seu povo, e isso deve nos fazer pensar acerca de julgamentos precipitados, que muitas vezes nós nos apresentamos para julgar quando jamais deveríamos fazê-lo. Então, esta parte de Josué 2, de 2 a 11, nos é introduzida dizendo que a personagem aqui é Raabe. Ela traz para nós um elemento de ética muito interessante, porque com a leitura do texto, eu espero que vocês possam ler, eu não vou ler aqui porque são vários versículos, mas ela mente. Quando o rei de Jericó mandou dizer a Raabe que ela apresentasse os homens que haviam ido à casa dela, ela, porém, depois de esconder aqueles homens, do versículo 4, então ela respondeu, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E ela sabia. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Mentira. Segunda mentira, não sei para onde foram. Terceira mentira. Após eles depressa, porque os alcançareis. Irmãos, aqui, para nós pensarmos um pouquinho antes do comentário da história, né? Existe uma ética cristã que deve ser sempre considerada. E nós acreditamos com toda a convicção que os fins não justificam os meios. Isso faz parte da ética cristã. Se fosse assim, então nós poderíamos justificar
muitas coisas. Uma outra situação que podemos chamar, ou uma outra condição, que é a ética situacional, dependendo da situação. Se uma pessoa está passando fome, com bastante privação, então a situação libera o assalto, o roubo, o furto, nós entendemos que não. Nem nos valemos da ética situacional e nem entendemos que devemos ferir a ética cristã de justificar os meios de acordo com os propósitos, com o fim. Nós entendemos que não. Então, irmãos, como foi isso? E como é que diante dessa postura de Raabe, ela ainda vai ser mencionada? Ela vai ser mencionada ali no livro de Hebreus e também é mencionada no texto de Tiago, capítulo 2, 25, que elogia Raabe por oferecer hospedagem aos 2 espias e por dar instruções a eles de como proceder e por ter também desviado a atenção do rei. E se nós lembrarmos, irmãos, eu não havia pensado isso antes, mas me ocorreu agora, deixa eu só conferir rapidamente, Raabe também está aqui, olha, na genealogia de Jesus, em Mateus 1, verso 5, Salmão gerou de Raabe, com quem ela veio a se casar. Então, uma honra para essa mulher. O que nós entendemos? Irmãos, mais uma vez um princípio muito importante. Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo trabalha conosco para que nós possamos ir ao Senhor, ir a Deus, como nós estamos. Mas ninguém que vai até o Senhor da maneira que está, permanece como está. Ou nós nos tornaremos piores, endurecendo o coração e negando a sua salvação, ou nós seremos sensibilizados por um amor tão imenso que a nossa vida será transformada. É o que aconteceu com Raabe. Deus a aceitou, a recebeu do jeito que ela estava, uma mulher de prostituição, com hábitos do perjúrio, de praticar a mentira. E ela foi sendo abençoada e foi sendo transformada. Quantos de nós, irmãos, não chegamos para a igreja com tantos defeitos, com tantos hábitos maus, ruins, em total desconformidade com a vontade do Senhor, e ao tomarmos conhecimento com a palavra, ao tomarmos conhecimento com o povo de Deus, ao caminharmos com o povo, ao caminharmos com a palavra, nós vamos sendo purificados, nós vamos sendo aperfeiçoados e a nossa vida passa por um crescimento. E é isso, lamentavelmente, irmãos, que há um grupo de cristãos hoje que nega essa necessidade de uma transformação. E aquela frase tão memorável que Jesus pronunciou para a mulher pecadora, registrada em João capítulo 8, vai e não peques mais, para muitos isso não existe. Só eu não te condeno, mas o vai e não peques mais é rejeitado. Nós aceitamos, sim, irmãos, eu também não te condeno, mas aceitamos vai e não peques mais. Então essa compreensão que nos dá de que Raabe foi aperfeiçoando a sua vida e foi se tornando uma mulher honrada ao ponto de casar-se com Salmão e pertencer à genealogia de Jesus. E aqui, irmãos, olha que pensamento lindo, bem no meio do segundo parágrafo, em meio a uma cultura decadente e corrupta, quanto também ao próprio estilo de vida de Raabe, Deus, em sua graça, viu uma centelha de fé por meio da qual ele poderia salvá-la. Que expressão linda! Deus viu ali, ela expressou fé, essa expressão aparece a partir do verso 9, ela dá um testemunho da sua crença no poder de Deus. Eu fiquei impressionado relembrar essa história muito importante. E, irmãos, aqui há uma lição preciosa para nós. Deus, quando olha para nós, quando o Senhor Jesus olha para nós, movidos pelo Espírito Santo, Ele não vê só o homem pecador, o homem falho, a mulher pecadora, a mulher falha, o homem mentiroso, o desonesto, a mulher mentirosa, desonesta, trapaceiro, adúltero, impuro, mas Ele vê aquilo que nós podemos nos tornar mediante a operação da sua graça. Eu acho isso algo tão maravilhoso. Deus não vê só Ele vê sim, mas Ele não se limita a olhar para os meus defeitos e pecados. Ele enxerga isso, Ele vê, mas Ele olha também o que eu posso me tornar mediante a operação da sua graça. E foi o que aconteceu com Raabe. Depois de ela receber os espias, despistar aqueles homens, olha, eu vou pedir aqui o testemunho dela, versículo 9 e versículo 10, diz assim, vamos por aí, capítulo 2, 9 e 10.
Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiando. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Irmãos, aqui no final do versículo 11, não precisa pôr produção, ela diz o seguinte: porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Ela dá um testemunho, isso é muito esclarecedor. Quando nós consideramos ali a promessa, eu já tenho mencionado isso duas, na lição da semana passada mencionei e vou repetir. Quando nós mencionamos Gênesis 15:16, que diz o seguinte, na promessa que Deus fez a Abraão, na 4ª geração tornarão para aqui, dizendo que eles ficariam peregrinos por 400 anos, porque não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Não se encheu a medida da iniquidade. Veja, irmãos, Raabe, nesta história, demonstra que as notícias da saída do Egito, que a vitória sobre os reis do outro lado do Jordão, aqui o rei, deixa eu ver aqui se foi mencionado os nomes, não foram mencionados, mencionou assim, Seom e Og, os reis que estavam da além do Jordão, ou seja, eram notícias para despertar no coração daquelas nações o reconhecimento da soberania de Deus e da fragilidade dos seus deuses. Lembram-se da história de Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 17, quando Amaleque por nada atacou Israel, apenas para mostrar que os seus deuses eram superiores aos deuses do Egito e superiores ao Deus de Israel. Mas eles não fizeram assim, eles não se humilharam, não se entregaram ao Senhor. E a decisão de Raabe, irmãos, diz aqui o último parágrafo, revela que à luz do juízo havia apenas 2 possibilidades: continuar na rebelião contra ele, ser eliminado, ou se render pela fé. Ao escolher o Deus dos israelitas, Raabe se tornou um exemplo do que poderia ser o destino de todos os habitantes de Jericó, caso tivessem se voltado para o Deus de Israel. Isso aqui é importante, eu vou ainda fazer mais uma menção desse aspecto na lição da terça-feira. Então, havia uma esperança, Deus havia determinado a destruição, mas havia esperança? Bom, nós vamos considerar isso. Irmãos, essa expressão do versículo 11, aqui, ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, isso significa pavor, cumprimento lá da promessa de Êxodo. O verso 10, onde aparece deixa eu ver aqui, os quais destruístes, isso significa algo ou alguém separado para a destruição. E o relatório dos espias dessa vez foi praticamente aquilo que Raabe disse para eles, foi o que eles levaram de informação. Nenhuma informação sobre a terra, sobre cidades, sobre frutas, sobre produção, nada disso. E a lição havia sido aprendida, né, irmãos? A lição havia sido aprendida. A primeira geração não confiou, mas a segunda confiou. E nós confiamos no Senhor? Para a gente pensar. E dessa maneira pomos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos para a terça-feira, onde temos aqui novo compromisso e o resto da história, o resto do capítulo, versos 12 a 21, vai ser apresentado. E um aspecto muito lindo, eu confesso que nunca havia feito esta representação, Raabe faz um pacto, ela insta com aqueles 2 espias, cujos nomes não são revelados, né? Que ela fez aqueles homens descerem por uma janela e disse, vocês vão e se escondam, e depois ela fez com que eles jurassem que ela seria poupada com a casa dela. E eles então disseram o seguinte, desobrigados seremos, produção, coloca aí para nós, o 17 e 18 e 19, diz assim, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata à janela por onde nos fizestes descer.
E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, cai sobre nossa cabeça se alguém nele puser a mão. Olha que coisa interessante. De que é que a lição nos fez lembrar, irmãos? Daquela noite da saída do povo de Israel do Egito. As vergas das portas deveriam ser pintadas e todos os que tivessem dentro das casas, cujas ombreiras, cujos portais, cujos batentes estivessem pintados de sangue, estariam protegidos. Sem dúvida nenhuma, esta relação é imediata, porque o fio que Raabe deveria colocar, a fita era de cor escarlata, era o sangue do Cordeiro, era o sangue da salvação, o sangue da redenção, o sangue da libertação. Eu nunca havia pensado nessa relação, eu simplesmente achei maravilhoso. Essas palavras de Raabe, elas nos lembram Deuteronômio 7,12, diz aqui o Dr. Barna, em que o próprio Yahweh, próprio Jeová, jurou manter seu resed, que é a expressão de misericórdia. Então, ela pede que use, verso 14, use de misericórdia e fidelidade. Então, essa é uma expressão, usar de misericórdia. E é interessante, irmãos, que essa misericórdia, ela é uma esperança para cada um de nós. Se não fosse a misericórdia do Senhor, que seria de nós? E quando nós examinamos aqui a conversa com Raabe, como já mencionei, a cena da Páscoa, obviamente, eu vou pedir para a produção, apareceu aqui um texto de Patriarcas e Profetas, página 232, na lição da terça-feira. Produção, coloca para nós aí. Diz assim: pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem conscientizar-se de que eles próprios têm algo a fazer para obter a salvação. Embora apenas Cristo possa nos remir da pena, da culpa, da condenação, da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. Não é salvação pelas obras, irmãos, é resposta de amor, é diferente. O ser humano é salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve ser mostrada e evidenciada pelas obras, que é o elogio que Raabe recebe lá de Tiago. Nesse caso, o sangue foi um sinal, no caso dos israelitas, foi o sangue o sinal da libertação do anjo destruidor. No caso de Raabe, foi o fio de escarlata. Irmãos, e pensando, a casa de Raabe estava sobre o muro. Olha a atuação, um ato divino de salvação de Raabe. Todo o muro vem ao chão, mas o lugar da casa dela não vem. Não é possível que tivesse vindo e ela não tivesse morrido. Então Deus preservou. E olha que cena, eu imagino que deve ter ocorrido, né? Todo o muro derrubado e só aquele pedacinho onde estava a casa de Raabe preservado. Irmãos, às vezes a nossa confiança em Deus fará com que só a nossa casa seja preservada. Só a nossa casa. Quando Deus vai fazer isso, nós não sabemos. Às vezes ele age assim, às vezes ele age de outra forma. Nós não sabemos, mas sabemos que tudo aquilo que Deus faz, ele faz sempre com o conhecimento daquilo, do fim desde o princípio, sabendo o que é melhor para cada um de nós. Se nossa casa está sendo preservada, se nossa vida está sendo preservada, se nossa saúde está sendo preservada, louvemos a Deus por isso, glorifiquemos ao Senhor por isso e vivamos de acordo com a sua vontade, com os seus preceitos e com os seus ensinamentos. Irmãos, sem dúvida que o deserto havia ensinado uma lição para aquela geração. Será que eu estou falando para alguém hoje que está passando por um deserto de provações, de lutas e dificuldades? Não nos esqueçamos, irmãos, há lições no deserto para aprendermos. Se você está passando pelo seu deserto, olhe para o Senhor, renove sua confiança nele. Não pense que Deus abandonou você. Renove essa fé, esta confiança, porque no deserto há lições, ele vai nos conduzir para a terra prometida. E desta maneira, pomos um ponto final na lição da terça-feira. Avançando para a quarta-feira, mudamos de história. Linda a história de Raabe. E chegamos à lição dos Gibeonitas. Vamos aqui vou movimentar a minha Bíblia para o capítulo 9 de Josué, onde a lição começa a ser estudada. E logo de cara, vamos aqui considerar os 20 primeiros versículos. O capítulo termina no versículo 27.
Vamos considerar aí os 20 primeiros versículos. Interessante que esse pequeno reino era composto de 4 cidades: Gibeon, Kéfira ou Kefira, Beerote e Kiriat Jearim. E o capítulo 9, ele começa nos informando que os reis cananeus que governavam estas pequenas cidades, eram cidades-estados, eles decidiram entrar numa coalizão contra o povo de Israel devido à destruição de Jericó e Ai. Então, quando lemos o versículo 1 do capítulo 9, sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis, isto o quê? A destruição de Jericó e a destruição de Ai. Então, eles formam uma coalizão e eles então decidem enfrentar o povo de Israel. Ouvindo todas estas coisas, Gibeão decidiu fazer uma aliança com Israel. E aí nós conhecemos a história. Para enganar os israelitas, eles vestiram roupas gastas, sapatos gastos, pães embolorados, odres velhos, vazios, e eles então se aproximam deles e de Israel e dizem: olha, viemos de uma terra distante, e fazem uma aliança. Então aqui há coisas para nós pensarmos, né? Deuteronômio 20, versos 10 a 18, nos diz que se uma nação fosse distante, Israel só deveria travar guerra contra eles se eles propusessem guerra para o povo de Israel. Mas aquelas nações deviam ser eliminadas. Ora, diante da ameaça da eliminação, os gibeonitas usaram desse estratagema. Nós precisamos entender isso aqui. A palavra traduzida como astúcia, do verso 4, usaram na nossa versão é de estratagema. Eu achei muito interessante esta expressão, que na Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, aparece de estratagema. Aqui a lição diz que ela pode ter um sentido positivo e um sentido negativo, mas no auxiliar do professor nos é dito que esta astúcia, ou esta palavra, é a mesma que foi usada para referir-se à serpente, que era a mais astuta de todos os animais lá do Jardim do Éden. Então era uma astúcia para o mal, envolvendo uma intenção criminosa, no caso de Satanás, e essa também pode ser o uso. No caso dos gibeonitas, por trás da sua postura traiçoeira, havia um sentido não de destruir, provocar o mal para Israel, mas havia o sentido de autopreservação. O que nos surpreende no discurso dos gibeonitas é que eles conversam praticamente semelhanças. Existem semelhanças com a conversa de Raabe. Só que Raabe não mentiu para os espias, ela mentiu para o seu próprio rei. Os gibeonitas mentiram para Josué e os seus líderes. Agora, irmãos, é fato que Josué também cometeu um erro, e os príncipes de Israel também cometeram um erro, e depois de haverem feito o juramento, não havia como voltar atrás. E Josué deveria ter perguntado sobre a vontade do Senhor, qual era a vontade de Deus. Mas creio que Josué aprendeu essa lição. O dever fundamental de todo líder, isso vale, irmãos, inclusive para a nossa casa, o líder de cada lar, de cada casa, de cada cristão, é buscar sempre a vontade de Deus. Sempre buscar a vontade de Deus. E Deus tem muitas maneiras de manifestar a sua vontade. Uma dessas maneiras é por meio da sua palavra. Outra forma é por meio de conselhos de pessoas sábias e verdadeiramente consagradas. Uma outra forma como Deus nos fala é através de circunstâncias, abrindo portas ou fechando portas. E nós devemos ter sempre a sensibilidade de fazer a leitura daquilo que está acontecendo, e ainda mais uma forma, o Espírito Santo põe dentro do nosso coração convicção ou convicções acerca daquilo que é correto. Mas para isso nós precisamos estar em plena harmonia com Deus, em plena comunhão com Deus, para que não imaginemos estar ouvindo a voz de Deus e estarmos ouvindo uma outra voz. São formas que nós podemos utilizar para ouvir a voz de Deus. Há 3 perguntas interessantes aqui na parte do auxiliar do professor, que eu quero reproduzir hoje aqui com vocês, que me pareceram muito, muito apropriadas. A primeira, assim: como podemos hoje evitar o mesmo erro dos israelitas em relação aos gibeonitas? Ou seja, de fazer algo sem consultar o Senhor. Então, consultemos o Senhor. Segundo, como podemos discernir a vontade de Deus? Já mencionei, mas aqui enfatiza. Qual deve ser o papel das Escrituras nesse processo?
Deus já revelou muita coisa nas Escrituras e muito do que nós buscamos está na Bíblia. Terceiro, será que você se lembra a última vez que você seguiu uma direção específica sem consultar a vontade de Deus? Quais foram as consequências? Sabe, irmãos, eu costumo brincar aqui que os jovens às vezes acham que sabem tudo, sabem mais. Não deixe de consultar seus pais. Não deixe de consultar pessoas mais velhas que tenham comunhão com Deus. Maridos, esposas, não deixe de consultar o seu cônjuge. Não deixe de consultar o cônjuge. E por que não? Mesmo adultos, consultem seus pais, ouçam, peçam oração. Então, irmãos, são lições para nós desta situação dos gibeonitas, e uma última lição para a gente fechar aqui, a lição da quarta-feira. Cuidado com as aparências, né, irmãos? Cuidado. Não podemos julgar pelas aparências. Não podemos. Lembra da história de Davi, da sua unção como rei, né? Deus vê, o homem vê o externo, Deus vê o coração, Deus não vê como vê o homem. Então, irmãos, cuidado com o julgamento e o julgamento das aparências. É uma lição preciosa para nós, que Deus nos afaste desta terrível tentação de julgar as pessoas, ainda mais pelas aparências. E desta maneira colocamos ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos aqui para a lição da quinta-feira, onde nos vem aqui a palavra graça surpreendente. Por que graça surpreendente? Porque mesmo depois de descobrir todo o estratagema, toda a astúcia, toda a malandragem, a mentira que eles praticaram, o povo de Israel respeitou. E aqui acontece alguma coisa muito interessante, irmãos. Josué diz: olha, vocês não deviam ter feito isso, e fizeram, agora vocês permanecerão como escravos nossos. Vocês vão rachar lenha e tirar água para o nosso povo, e especialmente para os serviços do santuário. Nos comentários de Ellen White, que aparece aqui na lição do professor, uma questão responde àquela dúvida que eu disse: e se eles não fizessem isso, eles não seriam eliminados? Mas olha que interessante, aqui diz assim: conquanto que sua submissão a Jeová eles conseguiram salvar a vida, falando dos gibeonitas, a fraude acarretou-lhes só desgraça e servidão. Deus havia providenciado para que todos os que renunciassem ao paganismo se unissem a Israel e compartilhassem das bênçãos da aliança. Essa era a posição que os gibeonitas poderiam ter sido recebidos se não tivessem praticado o engano. Olha que interessante. A mentira, a falsidade, custou-lhes uma vida de serviços forçados aí de escravidão. Por outro lado, Ellen White diz que não teria sido assim se eles tivessem agido com veracidade. E a lição pergunta: o que poderia ter acontecido com Raabe e os gibeonitas? Nós não sabemos, aqui a lição diz, mas não podemos descartar a possibilidade, e acabamos de ver que Ellen White menciona que eles seriam aceitos na aliança, Deus teria livrado aquele povo. O propósito final de Deus, eu gostei muito disso aqui, não é punir pecadores. Quando a igreja aplica uma disciplina, seja por censura ou exclusão, essas disciplinas precisam ser redentivas, precisam ser redentoras, elas precisam ser recuperação e não punição, não castigo. Devemos entender que o subterfúgio dos gibeonitas como um apelo à misericórdia de Deus. Eles erraram, mas estavam apelando à misericórdia. A recusa, por outro lado, foi a recusa dos cananeus em se arrepender e seu desafio aos propósitos de Deus, que levaram à decisão divina de eliminá-los. Olha que interessante, o persistente endurecimento do coração dessa gente. O persistente cumprindo ali as palavras de Gênesis 15:16. Não que Deus tivesse dito: a medida não se encheu, mas havia espaço para a misericórdia. Deus sabia, sem interferir, que eles não cederiam. A não ser aqui os gibeonitas, Raabe e raríssimas exceções, o povo endureceu o coração. E desta maneira, irmãos, temos que pensar: estamos nós endurecendo o coração? Quantas oportunidades, semanas de oração, lição de escola sabatina, sermões, um hino, natureza, um testemunho. Quantas vezes Deus fala a nós e fala diretamente para a nossa vida e nós endurecemos o coração.
que eu não esteja entre estes, que você também não esteja entre estes que endurecem o coração em relação a curvar-se diante do Senhor, em reconhecer sua soberania, reconhecer seu amor, aceitar o seu perdão e aceitar a transformação que Ele deseja nos conceder. E desta maneira, pomos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançamos para a sexta. Eu vou pedir para a produção colocar aqui os 2 parágrafos que aparecem aqui em Profetas e Reis, página 217. Vamos ver aqui o comentário que diz assim: sua conversão de Raabe não foi um caso isolado de misericórdia de Deus para com os idólatras que reconheceram sua divina autoridade. No meio daquele território, um povo numeroso, os gibeonitas, renunciou ao paganismo, unindo-se a Israel e partilhando das bênçãos da aliança. Segundo parágrafo: Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Deus é um Deus inclusivo. Ele é o Criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir todo o muro de separação, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. Seu amor chega a todos os lugares. Esse amor tira da influência de Satanás os que foram iludidos por seus enganos. Que promessa preciosa, que declaração! Deus é um Deus de inclusão, Deus não é um Deus de clubinho, de grupinho. Deus é um Deus que oferece salvação para todos. 3 perguntas para reflexão. Eu vou ficar com a segunda e, se der tempo, a terceira. Pense em Raabe como um exemplo de fé. Quando reconhecer que alguém está se abrindo para Deus, mesmo que sua vida ainda esteja longe do ideal bíblico, lembremos que Deus nos aceita como somos e estamos, mas Ele nos transforma. Será que podemos reconhecer a fé dessas pessoas sem aprovar as suas práticas? Claro, não concordamos com todas as coisas que ela possa estar fazendo, até por ignorância, mas reconhecemos a sua fé e que certamente haverá crescimento e progresso. E a outra pergunta: Josué combinou justiça e graça para resolver a situação causada pelo engano do qual ele mesmo havia sido vítima e por sua própria negligência. Alguma situação em sua vida requer justiça e graça? Olha, para nós pensarmos, irmãos, constantemente nós estamos vivendo desta maneira, com o desafio de combinar justiça e graça. Justiça e graça. Assim Deus lida conosco, espero que assim nós lidemos com todos os nossos queridos irmãos. E desta maneira, chegamos ao final desta segunda lição e eu convido você para juntos orarmos ao Senhor. Pai querido, graças te damos por mais uma lição do livro de Josué. Ao estudarmos a história de Raabe e dos gibeonitas, nós te louvamos, Senhor, pelas lições aprendidas e rogamos que o nosso coração jamais se endureça, que como Raabe possamos reconhecer a tua soberania, como os gibeonitas possamos escolher te servir, mas não pelas formas erradas, mas sempre pela prática da verdade, pela profissão de fé, pela confiança em ti. Abençoa-nos, Pai, esta família maravilhosa da Safeliz espalhada ao redor do mundo, que a tua graça seja conosco. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço a todos e até a próxima semana.